Com a palavra, a senhora Eliana Soares. Pode falar. Pode falar. A minha relação com a Lei de Acesso à Informação começou com uma luta em defesa da moradia e da população no bairro onde eu moro, em Planaltina, DF. Graças à Lei de Acesso à Informação, conseguimos comprovar que a tentativa do governo e empresários do DF de obrigar a gente a pagar pelas casas que já eram nossas era totalmente irregular. Com essa informação, fomos à Justiça, conseguimos suspender a cobrança e as ameaças de despejo que eles estavam fazendo. Também conseguimos nos organizar e ir à Justiça para pedir o reconhecimento do direito à propriedade das nossas casas. Depois disso, usamos a Lei de Acesso à Informação para tudo. Faltava farmacêutico, médico, remédio, vagas em creches. A gente ia lá, entrava com o pedido de acesso à informação, recebia a resposta e corria para a imprensa para denunciar e pressionar o governo. A Lei de Acesso à Informação nos ajudou a deixar de ser invisíveis e nos deu força para denunciar a falta de serviços públicos aqui no DF. Mas foi em uma situação pessoal, presidente Lula, que a Lei de Acesso à Informação marcou muito a minha vida. Há pouco mais de um ano, o meu filho Mateus, de 12 anos, passou por um problema de saúde muito grave. Ele precisava fazer uma cirurgia urgente. Ele teve uma parada cardíaca e corria risco de ter uma outra. O meu filho foi proibido de fazer atividades físicas, jogar bola e até mesmo de ir à escola. Vira e mexe, ele passava muito mal e tínhamos que correr com ele para uma unidade mais próxima, onde passava a noite em observação. Foram noites de muito sofrimento. Tive muito medo de perder o meu filho. Enquanto isso, a cirurgia não saía. Foi remarcada 7 vezes. Sempre que ele dava entrada no hospital para fazer a cirurgia, mandava ele de volta para casa. Faltava algumas coisas, como catéter, anestesista, principalmente UTI pediátrica. Era sempre alguma coisa. Mesmo com decisão judicial, a gente não conseguia que a cirurgia dele fosse realizada. Então, começamos a usar a Lei de Acesso à Informação para saber se era verdade o que eles diziam para a gente. Somente com essa pressão, conseguimos a cirurgia do meu filho e colocamos fim ao sofrimento. Foi momentos muito difíceis, mas uma vez a Lei de Acesso à Informação nos ajudou a mostrar que nós pobres existimos e que temos o direito e eles devem ser respeitados. Com a palavra, o senhor Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos.
Alô. Bom dia a todos, a todas, a todes. É uma honra estar aqui nesse momento. Presidente Lula, ministro Vinícius, ministro Bruno, Eliana Denise. Algumas lembranças curtas nesses 11 anos, porque o vídeo foi muito instrutivo e trouxe todo o período que a gente tem desde a criação da LAI. A LAI é uma conquista da sociedade, de toda a sociedade brasileira, e que teve a liderança e apoio, desde o início, do governo do presidente Lula. O ministro Jorge Raj e sua equipe lideraram o processo de construção e aprovação da LAI. E foi, portanto, no meu entender, na minha percepção, o início ou o aperfeiçoamento profundo dos pilares de integridade, transparência e controle social no Brasil. Eu destaco a contribuição fundamental que foi citada no vídeo do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, que debateu, sugeriu, propôs, dentro do texto apresentado pelo governo, uma série de mudanças importantes que aconteceram. E eu não podia deixar de fazer, presidente Lula, uma menção ao querido Cláudio Abramo, da Transparência Brasil, que foi incansável na luta pela aprovação da LAI. A LAI é a sustentação para a transparência e diálogo da sociedade como um todo e com o Estado. E para o setor privado, falando rapidamente sobre a importância, nós escutamos a Eliana falar da importância para o povo, para a população. O setor privado também reconhece e tem uma importância fundamental a LAI. Primeiro, para conhecer e se informar das políticas públicas que estão e irão impactar especialmente as relações público-privadas. E mais do que isso, de transformar as relações público-privadas num ambiente íntegro, num ambiente transparente, num ambiente positivo. É um desafio permanente para todos nós, né? Manter um ambiente íntegro, transparente nas relações público-privadas. E agora, ministro Vinícius e sua equipe, certamente o desafio é torná-la ainda mais forte, torná-la decisiva para o controle social, para a transparência e para a democracia no Brasil, nos próximos 10 anos. Temos a certeza que o seu governo, presidente Lula, será guardião, todo o governo será guardião da Lei de Acesso à Informação. Para que nunca mais a gente tenha aqui as situações que tivemos nos últimos 4 anos, que só não foram piores, porque houve uma resistência fundamental e importante da sociedade civil. Uma das primeiras tentativas de destruição da LAI aconteceu nos primeiros dias de janeiro de 2019, e foi uma reação forte da sociedade civil que conseguiu interromper e resistiu a esses retrocessos. A sociedade civil, portanto, e aí eu me somo a todas as organizações que estão aqui presentes, será fundamental para que a gente mantenha, aprofunde, utilize a Lei de Acesso à Informação cada vez mais como um instrumento de diálogo, de participação e de controle social da sociedade com o Estado. Eu acho que eu posso dizer, não sei se eu vou ter usar uma expressão que certamente será utilizada várias vezes aqui. Precisamos dizer ao presidente Lula e a todos que estão aqui que a LAI voltou. Tem a palavra a senhora Denise Dora, diretora executiva da ONG Artigo 19.
Bom dia a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui hoje e uma honra, né, contar com a presença do presidente Lula e de tantas pessoas, ministra Aniele, o ministro Vinícius, tantas pessoas que nos ajudaram a chegar a este lugar. O acesso à informação é um direito humano. Ele está previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que toda pessoa tem direito à livre expressão e ao acesso à informação, a produzir, distribuir e receber informações. No Brasil, este direito humano à informação encontrou o seu melhor momento com a aprovação da Lei de Acesso à Informação e da Comissão Nacional da Verdade em 2011. Já naquele momento, a construção do processo de aprovação da lei transformou-se numa referência internacional, porque usou mesmo a lei modelo da Organização dos Estados Americanos e foi reconhecida em muitos lugares do mundo como uma referência fundamental para constituir uma infraestrutura de acesso à informação no país. Nenhum direito fica em pé sem que o Estado se responsabilize por ele, que construa infraestrutura, que construa políticas, que tenha serviços que funcionem. E, nesse sentido, estar aqui hoje, comemorando os 11 anos da LAI e da aprovação da Comissão Nacional da Verdade, nos diz que informação e verdade andam juntos. Além de um direito em si, o acesso à informação, ele também permite o exercício de outros direitos, como vimos aqui. Afinal, como enfrentar o racismo sem acesso à informação? Como ter trabalho sem ter informações? Como as mulheres podem viver uma vida livre de violência sem informações? Como ter saúde sem informação? Essa experiência de saúde sem informação nós vivemos tragicamente durante os últimos 4 anos no Brasil. Enfrentamos a epidemia da Covid-19 e enfrentamos uma epidemia de desinformação. Sabemos o resultado: milhares e milhares de vidas e sofrimento que seriam evitáveis, vidas perdidas, mortes, pessoas, famílias destruídas, falta de emprego, fome, artistas perseguidos, num ambiente em que a informação teria feito toda a diferença. Por isso, hoje, estamos aqui saudando este novo governo, em especial a Controladoria Geral da União, com o ministro Vinícius e sua equipe, a secretária Ana Túlia, que assumiram o desafio de reorganizar e reconstruir as políticas de acesso à informação no Brasil, entendendo que essas políticas são um elemento central da democracia e do combate às desigualdades. Não há democracia sem informação, não há igualdade sem informação. Nestes 5 meses de atuação, já foram revistas políticas importantes sobre sigilo e proteção de dados, está sendo reconstruída a infraestrutura de produção e disseminação de dados no Brasil e se renovou o diálogo com os meios de comunicação de massa. Em nome do artigo 19, uma organização brasileira e internacional, eu quero também saudar a todos, todas e todos comunicadores populares do Brasil, que durante esse período sombrio que atravessamos, foram responsáveis por produzir e compartilhar informações, que salvaram essas vidas, que não foram então perdidas. Foram comunicadores e comunicadoras populares que nos ajudaram a enfrentar a fome e o desemprego, a apoiar artistas e jornalistas sob ataque e a virar o jogo nas eleições de 2022. Informação é um direito humano imprescindível e ele foi essencial para que a gente conseguisse atravessar, como nação, esse período difícil. Por último, gostaria de lhe dizer, presidente Lula, o quanto nós estamos felizes com a sua vitória e com o seu governo. Nós sonhamos com isso, nós lutamos por isso e hoje estamos aqui comemorando não só o aniversário da LAI, mas esse novo momento em que a informação, sim, vai ser tratada como esse direito humano indispensável que ele é. Muito obrigada.
Fará uso da palavra o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Grande não, né, presidente? Esse púlpito aqui ele foi feito para o Bruno, né? O senhor sabe. Menos de 1,70 m aqui, a gente tem que... O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bruno Dantas, meu amigo, presidente do Tribunal de Contas da União, Denise Dora, diretora executiva da Artigo 19, Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos, ministros e ministras aqui presentes, queria cumprimentar, em nome de todos eles, a ministra Esther Dweck, que foi muito importante nesse processo de elaboração dos atos normativos que nós estamos hoje celebrando. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, ex-ministro da CGU, senhores Jorge Age e o senhor Luiz Navarro, Vânia Vieira, secretária executiva da CGU, em nome de quem eu cumprimento todos os secretários aqui presentes e todos os servidores aqui presentes, especialmente os servidores da Controladoria Geral da União, parlamentares, imprensa, senhoras e senhores. Presidente, ninguém mais que o senhor representa a ambição do povo brasileiro por democracia. Graças às garantias pelas quais o senhor tanto lutou em suas posições como líder sindical, idealizador de um dos maiores partidos de massa do mundo, constituinte e presidente da República, é que hoje podemos celebrar 11 anos da Lei de Acesso à Informação e avanços em matéria de transparência e participação social. Depois de um período de significativos retrocessos, a transparência e o acesso à informação estão sendo devolvidos ao povo como instituições centrais do Estado brasileiro. A Lei de Acesso à Informação reforça o papel da sociedade na construção das políticas públicas. Ela foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, quando o ministro Jorge Age, que nos honra aqui com a sua presença, estava à frente da CGU. Talvez justamente por facilitar o controle e a participação social, ela não ficou imune aos arroubos autoritários que vivenciamos nos últimos anos. Apesar da resistência, e é importante que se diga isso, não só da sociedade civil, como o Caio e a Denise mencionaram, mas também dos servidores, dos técnicos, dos auditores da CGU e do governo como um todo. Não é por acaso que a transparência pública se tornou um dos assuntos centrais do debate eleitoral. Na realidade, o dia de hoje se iniciou em 31 de outubro do ano passado, quando mais uma vez, na história brasileira, começamos a viver a transição de uma cultura do segredo e do sigilo para uma cultura da transparência, devido à eleição do presidente Lula. Queremos ter como horizonte para as nossas ações a continuidade daquilo que foi promovido por anos de imposição de sigilos indevidos? Queremos entrar para a história como aqueles que desejam que alguns assuntos nunca venham ao público, ou que demorem 100 anos para ser analisados? Ou devemos perseguir um padrão de institucionalidade e conduta ética condizente com a vida democrática? No limite, a pergunta que devemos responder é se queremos um Estado a serviço da sociedade e qual o papel que a transparência deve ocupar na agenda dos que governam o país. Presidente Lula, o senhor já nos deu as respostas a essas perguntas em um dos seus discursos inaugurais. Em 1º de janeiro, o senhor declarou que a Lei de Acesso à Informação voltaria a ser cumprida.
E agora nós podemos afirmar de forma peremptória que ela voltou a ser cumprida no Brasil. O trabalho da CGU e de todo o governo federal nesses primeiros meses são prova disso. Em um de seus primeiros atos, o presidente nos determinou que revíssemos os sigilos indevidos decretados pelo governo anterior. A tarefa não era simples. A partir dessa diretriz, foi possível identificar onde houve abusos. E assim elaboramos enunciados para que decisões como essas não voltem a acontecer. Inclusive, presidente, um dos decretos que o senhor assinará hoje fará com que esses enunciados passem a valer para toda a administração pública. Mas o trabalho da CGU não se esgotou aí. Continuamos nos dedicando a revisar casos emblemáticos para propor medidas de melhoria no sistema de transparência. Esse processo tem gerado resultados conhecidos por muitos. Vou lembrar apenas alguns dos mais relevantes. Decisões recentes pela abertura de informações mostram graves indícios de que membros do governo anterior mobilizaram instituições do Estado brasileiro de modo ilegal durante as eleições do ano passado. Descobrimos, por exemplo, que tentaram esconder da sociedade brasileira que a Caixa Econômica Federal liberou 99% de toda a sua carteira de crédito consignado para o Auxílio Brasil justamente durante o primeiro e o segundo turno das eleições. Foram quase 8 bilhões de reais liberados em cerca de 20 dias para 3 milhões de pessoas em um programa que não existia antes das eleições e praticamente deixou de existir após o segundo turno. Também tentaram esconder do povo brasileiro que a Polícia Rodoviária Federal concentrou suas operações no segundo turno das eleições nos locais onde o presidente Lula tinha obtido uma votação mais expressiva no primeiro turno. A revisão dos casos permitiu sabermos detalhes dessa tentativa de alterar o resultado das eleições. Se comprovado esse atentado ao processo eleitoral, trata-se de mais um exemplo trágico da nossa história de como o sigilo, o abuso do poder e a arbitrariedade andam de mãos dadas na desconstrução da democracia e no alijamento do povo das decisões sobre o seu destino. Os abusos, por óbvio, não param por aí. Outras informações que decidimos abrir trouxeram à luz o que alguns preferiam que nunca viesse à tona. Para ficar apenas no exemplo mais notório, graças à Lei de Acesso à Informação, hoje sabemos da existência de um possível grupo criminoso que fraudou cartões de vacina, inclusive de menores de idade. A transparência traz custos para aqueles que costumam se mover nas sombras dos sigilos, que flertam com o autoritarismo e que enxergam a ascensão ao poder como uma captura do Estado. Já para quem defende a democracia, devo reconhecer que a transparência dá algum trabalho, exige zelo, demanda energia e até alguma paciência, mas o saldo é imensamente positivo. Tornar as instituições e políticas mais sólidas, construir o enredo de uma sociedade e Estado abertos ao diálogo e que aprendem conjuntamente é o produto principal dessa empreitada. Certamente vale a pena. A transparência se torna, assim, um instrumento de participação e controle social, junto de vários outros, do qual o governo do presidente Lula tem lançado mão, sob a liderança do ministro Márcio Macedo, permitindo a melhoria do processo decisório e da gestão como um todo. E com base nessa crença que nos esforçamos para aprimorar ainda mais o nosso compromisso no dia de hoje. O presidente assinará a seguir 3 decretos que tornarão o Brasil mais preparado para os desafios da próxima década na temática da transparência. Quero agradecer aqui, inclusive, as equipes de outros ministérios que trabalharam conosco para viabilizá-los, Ministério da Inovação e da Gestão, a Advocacia Geral da União, a Casa Civil, todos colaboraram muito para a elaboração desses decretos. No primeiro decreto, a implementação da Lei de Acesso à Informação será fortalecida com diversas medidas, o que pode ser central na garantia de uma imprensa livre. Uma delas garantirá a proteção da identidade do solicitante de informação, compromisso assumido pelo governo e que vinha sendo cobrado pela sociedade civil.
O decreto ainda determinará mais transparência ao procedimento de classificação de informações, permitindo maior escrutínio da sociedade e da CGU, o que prevenirá seu uso excessivo e arbitrário. O decreto também fortalecerá a CGU como órgão promotor da transparência, prevendo sua competência para editar enunciados e instruções normativas para a administração. Por fim, o decreto esclarecerá que a proteção de informações pessoais não possa mais ser usada como uma carta em branco para se restringir o inteiro teor dos documentos públicos e promover, como nós vimos nos últimos anos, uma série de situações que impunham sigilos de 100 anos. Não haverá mais dúvida de que é possível compatibilizar proteção a dados pessoais com transparência. O segundo decreto cria a política de transparência, o sistema de integridade, transparência e acesso à informação. Esse decreto será fundamental para garantirmos que o governo utilizará a transparência como mecanismo para combater a desinformação, diminuindo as assimetrias de informações e dados nas relações entre a administração e a sociedade. Reforçamos, assim, o compromisso deste governo com a transparência por meio da consolidação de princípios e diretrizes para a afirmação dessa como regra e do sigilo como a exceção. Além disso, o decreto garantirá maior sinergia entre a gestão do portal da transparência, o monitoramento da lei e a gestão da política de dados abertos. Essa política, inclusive, poderá ser peça-chave na mobilização de jovens e do setor privado no desenvolvimento de soluções tecnológicas para alguns dos principais desafios sociais que enfrentamos. O último decreto, que se assinará hoje, presidente, implementa a diretriz do governo de ampliar os espaços de participação social. Estamos reestruturando o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, que já se reunirá na tarde de hoje. O Conselho foi criado no primeiro governo do presidente Lula e foi de lá que saiu a proposta de criação da Lei de Acesso à Informação ainda em 2006. Presidente, como o senhor sabe, a sua eleição no ano passado representou um reencontro do Brasil com as suas mais genuínas aspirações de justiça, igualdade, liberdade e democracia. Nada é mais simbólico desse reencontro do que aquela cena que certamente vai fazer parte dos livros de história, da sua subida com as pessoas representativas de toda a diversidade do nosso povo, de toda a nossa riqueza, ao Planalto. Eu ouso dizer que aqui hoje, nesse evento, acontece um novo reencontro, que é o reencontro da CGU, da Controladoria Geral da União, com a sua vocação institucional, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, da nossa Constituição, de seus princípios e de promoção da transparência. Fortalecer a transparência é a nossa contribuição para que a sociedade brasileira se veja representada pelas autoridades e partícipe da construção de um Estado democrático e efetivo em resolver os seus problemas mais urgentes, como nós ouvimos aqui no relato da Eliane. Obrigado, presidente, obrigado a todos e todas por estarem aqui presentes hoje, por compartilharem conosco esse momento tão importante na história da transparência e do acesso à informação no Brasil. Neste momento, o senhor presidente da República assina decreto que institui o sistema de integridade, transparência e acesso à informação e a política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal. Decreto que institui o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção.
E o decreto que altera o decreto de número 7.724 de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor Presidente da República. Não será por falta de transparência que esse país não vai dar certo. Querido companheiro Vinícius Marques de Carvalho, ministro de Estado da Controladoria Geral da República, por meio de quem cumprimento os ministros aqui presentes. Eu quero fazer menção ao dia de hoje. O dia de hoje é o Dia Internacional do Combate à Violência contra crianças e adolescentes. Por isso, eu não poderia faltar, nesse dia de hoje, num ato em que a gente veio reforçar e defender uma criança de apenas 11 anos, que é a Lei de Acesso à Informação, que foi estuprada há pouco tempo atrás e que nós estamos hoje recuperando para que o povo brasileiro veja essa criança se transformar em adulto e viver para o resto da vida exigindo que esse país seja cada vez mais sério no trato da coisa pública. Por isso, meu caro Vinícius, eu quero dizer para você que sem a luz do sol as plantas não crescem. Elas perdem sua cor e não geram frutos. Sem a luz do sol, o corpo não produz as vitaminas de que precisa. O humor piora e um pouco do nosso brilho se perde. E se a luz do sol é fundamental para a vida e a saúde, a luz da transparência é fundamental para que o poder público não adoeça nem definhe na obscuridade. A transparência não deixa que a máquina pública morra pouco a pouco nas decisões tomadas às portas fechadas ou nas ações que ninguém tem a decência de explicar. Ela não permite que os dados e os documentos que poderiam salvar vidas, que poderiam ajudar os cidadãos e as cidadãs a exercer os seus direitos, fiquem trancadas a 7 chaves em alguma gaveta de órgão público. Por isso, comemorar os 11 anos da Lei de Acesso à Informação, a LAI, é celebrar a luz que dá a vida e previne as doenças do Estado. É reafirmar que toda a sociedade tem o direito de enxergar às claras e com nitidez o que as sombras do autoritarismo e da tecnocracia querem esconder. É também reconhecer o trabalho da Controladoria Geral da União e de todos os servidores e servidoras públicas que, de um modo ou de outro, trabalham para fortalecimento da transparência no poder público. Sei que o seu trabalho não é fácil, como não foi o do companheiro Valdir Pires, como foi o primeiro-ministro da CGU, e depois o nosso companheiro Jorge Arce, que também representou o governo brasileiro no combate à corrupção. Quase 35 anos após a promulgação da Constituição de 88, ainda nos deparamos com as sombras do passado, com pessoas que acham que o Estado pertence a uma elite dissociada da sociedade, com autoridades que acham que não devem prestar contas a ninguém. Mas a verdade é que sem transparência não há democracia, e o acesso à informação, como um direito fundamental previsto em nossa Constituição, precisa estar cada vez mais presente na vida de cada cidadão e na cultura de cada agente público. Foi exatamente por isso que, ainda no meu primeiro mandato,
Fortalecemos os órgãos de controle e criamos o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Além de ampliarmos a capacidade de fiscalização, disseminamos entre todos os ministérios e órgãos públicos a cultura do trabalho às claras. O Portal da Transparência, criado em 2004, possibilitou a todos terem acesso detalhado aos pagamentos do governo federal a empresas e a pessoas físicas. E neste mutirão pela transparência, elaboramos a proposta da Lei de Acesso à Informação submetida ao Congresso em 2009. Depois de amplo debate, Câmara e Senado aprovaram democraticamente a versão final da lei, sancionada e implementada pela presidenta Dilma Rousseff. Os esforços pela transparência garantiram que os cidadãos recebessem sem demoras injustificadas as informações a que têm direito. E for além, mais do que esperar ser consultado, o Estado passou a disponibilizar uma quantidade sem precedentes de informações na internet. Ministérios e autarquias criaram seus portais de dados abertos com informações detalhadas sobre suas áreas de atuação. São dados e indicadores sobre a saúde e segurança pública, sobre setores regulados da economia, contratos governamentais, arrecadação e muitos outros temas. Toda essa história, todos esses esforços nos permitem afirmar: existe um Brasil antes da lei e um Brasil depois da lei. Minhas amigas e meus amigos, não são poucas as mudanças que a Lei de Acesso à Informação e, de forma mais ampla, a cultura da transparência na gestão pública trouxeram ao Brasil. E essas mudanças podem ser vistas nas mais diversas áreas. É o caso do jornalismo. Antes da lei, poucos profissionais da imprensa tinham acesso a documentos que deveriam ser públicos. Eles dependiam, sobretudo, da boa vontade de agentes públicos que, de acordo com seus próprios critérios, decidiam o que podia e o que não podia ser demonstrado. Hoje, o jornalista pode contar com mais informações oficiais, com maior qualidade, para assim exercer melhor o seu ofício de informar a população. Do mesmo modo, foi a lei que possibilitou às entidades e movimentos da sociedade civil, em inúmeros casos, mostrar como o poder público vinha tratando os diferentes segmentos de nossa população. Violações de direitos foram identificadas e, com mobilização social, políticas públicas passaram a ser aprimoradas. Também não teríamos casos como o que foi contado pela nossa companheira Eliana. A verdade é que o acesso à informação é um direito fundamental que ajuda o cidadão a exercer seus outros direitos. Quero, portanto, dar os meus parabéns ao ministro Vinícius de Carvalho e equipe. Vocês têm feito um extraordinário trabalho no fortalecimento da cultura da transparência no governo federal. Tem trabalhado intensamente para engajar estados, municípios e mesmo o setor privado nesses esforços. Também quero ressaltar tudo o que vocês têm feito para que a Lei de Acesso à Informação se torne cada vez mais conhecida pela população. E saber que, a exemplo do que ocorreu com a Eliana, ela pode fazer diferença em suas vidas. Amigas e amigos, a transparência, o acesso à informação e as políticas de dados abertos são aliados da vida. E todos nós que sofremos com a pandemia da Covid-19 podemos sentir isso na pele. Enquanto nossos vizinhos, amigos e parentes tinham a vida ceifada pela doença, enquanto as imagens do hospital lotados e gente sendo atendida nos corredores invadiu as telas das TVs e dos celulares, enquanto qualquer pessoa séria sabia da gravidade do que estava ocorrendo, o governo anterior tentou minimizar a situação. Informações
eram sonegadas nas coletivas de imprensa. Agentes públicos eram constrangidos para não relatar o que ocorria. E até a página oficial da internet, com os dados da Covid, foi mudada para dificultar o acompanhamento pela população. A tragédia só não foi varrida para baixo do tapete porque as secretarias municipais e estaduais de saúde, no âmbito do SUS, continuaram a gerar e a tornar públicos os dados que precisávamos. Esses dados abertos possibilitaram a especialistas, à imprensa e a uma série de organizações da sociedade civil mostrarem, todos os dias, informações reais sobre a pandemia. Os atentados à transparência, contudo, não pararam por aí e foram além da área da saúde. O sigilo de 100 anos, algo que deveria ser uma exceção para proteger justificados interesses do Estado, os direitos fundamentais do cidadão, foi banalizado e profanado. Tentaram deixar a sociedade às cegas, justamente no momento em que o seu olhar era tão necessário para conter a sanha autoritária de quem estava no poder. Mas o sigilo teve pernas curtas. Uma das primeiras coisas que fiz ao assumir a presidência da República, em janeiro, foi dar à Controladoria Geral da União a missão de analisar mais de 200 casos de sigilos atribuídos pelo antigo governo. E solicitei que essa análise fosse feita sem paixões, mas de forma técnica e imparcial, em pleno respeito ao que está nas leis e na Constituição. O resultado é o que nós queríamos. O trabalho resultou na derrubada de mais da metade dos sigilos analisados. Jogou luz sobre as tragédias e os desmandos dos últimos anos. Superou interpretações equivocadas de nossa legislação. E foi além. Gerou enunciados para que não haja mais dúvidas sobre como disponibilizar ou atribuir sigilo a informações de agora em diante. Amigas e amigos, nosso povo e nossas instituições não admitem mais obscurantismo e sigilo. Estou certo de que poderemos sempre contar com a CGU, e ainda mais fortalecida e participativa, a partir do decreto que assinamos hoje, justamente quando comemoramos os 11 anos da Lei de Acesso à Informação. Esse é um dia de comemoração por tudo que já foi feito até aqui, e de celebração de uma lei que transmite uma mensagem clara a qualquer autoridade, a qualquer agente público do passado e do futuro. Não tentem lutar contra a transparência, pois ela vai prevalecer e não vai esperar 100 anos para isso. Muito obrigado. Muito bem. Está encerrada a cerimônia. Solicitamos a todos que se mantenham em seus lugares para a saída do senhor presidente. Você acompanhou conosco a abertura do seminário Transparência e Acesso à Informação, Desafios para uma Nova Década, em celebração aos 11 anos da sanção da Lei de Acesso à Informação. A abertura do evento contou com a participação do presidente Lula e do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. O presidente assinou 3 decretos com novas medidas para fortalecer a transparência e o acesso às informações públicas.